Mas entender que todos esses pontos têm alguma questão muito importante ligada à segurança e que isso vai garantir essa jornada fluida que você está querendo oferecer para o seu cliente. No momento que ele entra no seu site, como você disse, que você precisa ter um SSL e entender de fato a função do SSL. Não é só porque vai sumir aquela mensagem de que o meu site não é seguro, mas o que ele está fazendo ali? Tem dentro disso, né, o certificado, ele tem duas funções, o SSL, né? Ele tem duas funções principais, que é oferecer criptografia do que está sendo transitado naquela página, mas, na minha visão, ainda até mais importante do que a criptografia, mas é você colocar a sua identidade ali. A dar o seu cliente a oportunidade de ter certeza de que eu estou conversando com você. Pixel Redondo. Oferecimento Accenture. Com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Mauri. Senhoras e senhores, começa agora mais um episódio do Pixel Redondo. Dessa vez a gente decidiu ir para um caminho um pouquinho diferente. Até então, né, nós falamos sobre produto, hardware. Dessa vez a gente vai falar sobre serviço e tem muita tecnologia envolvida nele. Por isso, nós trouxemos aqui a Luísa Dias. Luísa, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Que bom, que bom. Tatinho, como sempre, o Pixel Redondo é um oferecimento da Accenture, então é um prazer, né, inenarrável ter uma marca tão gigantesca aqui com a gente, então muito obrigado aos amigos da Accenture. Se você ainda não conhece, né, ou se conhece o Pixel Redondo, mas a Accenture também patrocina outros conteúdos nossos, depois dá uma olhada lá no Top 10, do Eu Não Acredito, no Saque, Update, é muito legal essa nossa parceria e segue a gente nas nossas redes sociais, porque lá a gente anuncia as vagas de trabalho dentro da marca, dentro da Accenture, você pode trabalhar lá também. E se você, assim como nós e assim como nossos amigos da Accenture, é tão apaixonado por tecnologia, eu tenho certeza que vai curtir bastante, continuar, desenvolver a sua carreira profissional numa das 5 maiores empresas, melhores empresas para se trabalhar no mundo. É isso aí, olha coisa só. Linda de Deus. Luísa, eu não sei nem falar o nome da empresa que você trabalha. Maurinho me faz passar vergonha, Luísa. É assim. Eu tenho uma relação com o Maurinho de mais de 20 anos. Eu sou uma pessoa que não domina a arte do inglês e tal, e aí eu tô com medo de passar vergonha aqui na sua frente. Pai do céu, desculpa. De forma alguma. Você e a maioria dos brasileiros que já tem contato conosco por muitos anos, que a Global Sign já atua no Brasil há mais de 13 anos, mas não sabe que tem, de certa forma, algum contato. Então a gente pronuncia Global Sign. Global Sign. Até o final do programa, acho que eu tô com a minha pronúncia Global Sign. Vamos afinando, Mauri, vamos afinando. Assim, não é fraco, né? A gente trouxe a presidente da Global Sign do Brasil aqui pra gente bater um papo. Meu, que maravilhoso isso. Eu tô muito orgulhoso do Pixel Redondo esse ano conseguir trazer principalmente mulheres para vir conversar com a gente e saber que você é representante da marca aqui no Brasil e ser uma mulher, isso pra gente é sensacional. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, da sua história, como você chegou nessa posição aqui, nessa empresa, e aí depois a gente fala de fato da Global Sign, pode ser? Claro, ótimo. Bem, a história, eu também tenho muito orgulho dela, de estar nessa posição, é algo que eu não imaginei. Meu background não tem nada a ver com tecnologia. A minha primeira formação é veterinária. É nada! Você tá brincando! Que da hora! Sensacional. E aí, quando eu me mudei para os Estados Unidos, me casei, tive uma filha. Quando a minha filha nasceu, achei que não era mais compatível essa vida que eu tinha com a vida que eu estava criando ali. E aí comecei a buscar um outro trabalho. Tive outros trabalhos fora da área de veterinária lá nos Estados Unidos. E aí um belo dia eu vi um anúncio no Indeed de uma marca que estava procurando uma pessoa que falasse português. Falei, opa, essa aí eu atendo. E aí mandei meu currículo, que não sabia nem ligar um computador direito. E fui chamada para entrevista de emprego, para minha surpresa.
E aí, quando eu cheguei lá na Global Sign, eu fui recebida por uma brasileira. A minha entrevistadora era uma brasileira, que a Global Sign já trabalhava no Brasil, mas através de parceiros. Sim. E eles estavam procurando um assistente de vendas. E eu também não tinha muita experiência com venda, muito menos com tecnologia. Mas, falei, vamos ver o que dá, né? E a entrevista de emprego foi muito engraçada, porque ela, olha, primeira pergunta, né? Você pesquisou sobre a empresa? O que a empresa faz? Por que essa vaga chamou a atenção para isso? E aí eu falei assim, olha, eu vou ser muito sincera com você. Eu passei 2 dias revirando esse website. Eu não tenho a menor ideia de que essa empresa faz. Consegui identificar aquilo, pra mim era grego. Chegou lá, CSL. O que é CSL? O que é isso? Segurança, IoT, o que isso significa? Não tenho a menor ideia. E eu não tinha mesmo. Só que aí eu peguei e inverti a pergunta pra ela. Eu falei assim, olha, na parte técnica, vou ser sincera, eu não tenho nada pra te oferecer. Mas que personalidade que você tá buscando? Ah, que legal. O que você tá procurando? Porque o pré-requisito básico era falar português. Essa aí eu te garanto. A gente tá aqui falando em português. Eu falo como uma nativa. Essa aí eu te garanto. Mas o que mais que você tá buscando para essa vaga? Aí ela falou, olha, eu preciso de uma pessoa que tenha um jogo de cintura, porque a gente nós representamos uma empresa que é japonesa, num escritório nos Estados Unidos, que atende o Brasil, numa área de tecnologia que não é muito conhecida de fato. As soluções baseadas em certificados, elas não são muito conhecidas, então as pessoas até sabem o porquê que precisam, mas não entendem muito bem, nem dentro dos especialistas de TI. Essa é uma parte da segurança que é uma especialidade da especialidade da especialidade, sim. né? Então, a gente precisa de uma pessoa que tenha garra, que tenha um jogo de cintura, que seja extrovertida, porque vai ter contato com o cliente. E aí ela foi descrevendo, e aí eu virei pra ela no final e falei assim, então você pode parar de procurar o que você achou. Eu sou essa pessoa. Que bom. E aí ela riu demais. Falou assim, nossa, mas você já chegou se colocando. Eu falei assim, não, essas qualidades eu te garanto. E seja o que for, se tiver treinamento, eu vou fazer de tudo para aprender. Porque o produto ali, o serviço que a Global Sign vende, você pode aprender, né? Você pode estudar e aprender. Essas características que ela trouxe é natural sua, né? Ou você nasce com isso, ou você vai precisar de uma vida inteira para se desenvolver. Com certeza. Não tem nenhuma área que a gente não se desenvolve, né? Mas pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo da sua personalidade. Exato. E eu sempre fui muito comunicativa, assim, até beirando um pouco a cara de pau. Né? Conheço esse clube. Eu conheço muito bem esse clube. Então, e aí a conversa foi para esse lado. Mas eu saí dali com a sensação assim, tipo... Já era, a vaga é minha. Foi muito legal te conhecer, mas o que você vai fazer aqui? Né? Não é isso que a gente tá procurando. Fui embora e falei, tá, vou achar. Minha filha tinha 3 anos nessa época, e eu fiquei os 3 anos em casa com ela. Eu larguei qualquer serviço de fora, né? Porque é um super serviço de dentro. Com certeza, Nossa, com certeza. Mas não é fácil depois a gente voltar. Sim. O mercado tem dificuldade de receber e a gente também tem uma certa dificuldade de se colocar. Sim. A gente vai perdendo um pouco também essa ligação com o trabalho e a autoestima nesse sentido fica, poxa, quem vai me receber agora? Então é um momento de transição muito difícil para a mulher. Sim. E aí voltei para casa com a certeza de que nada disso ia acontecer e, para minha surpresa, 3 dias depois chegou a oferta de trabalho. Que demais. E aí eu fiquei assim, putz, que maravilha, pode dar certo, eu vou fazer isso dar certo, eu preciso voltar por mim, pela minha filha também, porque também é um exemplo que eu quero passar. Com certeza. Né? Então, cheguei. E aí, quando eu entrei na empresa no primeiro dia, tinha várias pessoas lá dentro querendo me conhecer. Você é a menina que me falou? Eu não sabia nada. E aí a história correu lá dentro. Fantástico. Na empresa. Isso é um Foi ótimo sinal. engraçado. Foi super
Eu sou completamente apaixonada pela Global Sign. É uma empresa fantástica nesse acolhimento. Como trabalhamos com todos os países, né? São 13 escritórios, se eu não me engano, da Global Sign espalhado pelo mundo, mas para atender, a gente atende todas as regiões. Olha só. Então, e aí aconteceu, eu descobri, né, que aconteceu lá dentro, algo que eu acho incrível, que quando os japoneses começaram a expandir a abrangência da Global Sign, a atuação da Global Sign, eles começaram a ter um pouco de dificuldade nesse negócio da cultura do negócio de cada local. E aí, lá atrás, eles identificaram, bem, para que eu tenha sucesso naquele local, eu não preciso só de alguém que fale a língua daquele local. Eu não posso pegar um americano que fale português e entregar ali, né? Eu preciso de mais do que só a língua. Eu preciso do entendimento da cultura, eu preciso do entendimento de como se faz negócio naquele lugar. Muito inteligente isso. Pra gente conectar. Porque negócio funciona dessa maneira. Exato. Negócio é confiança. Você só passa confiança, negócio. Né? Ele é baseado em relacionamento. E aí, quando a gente tem ali aquela ligação, você fala algo, eu já entendo o que você quer dizer com aquilo flui de uma maneira muito legal. Com certeza. E aí, tinha dentro do escritório, tanto dos Estados Unidos como todos os outros, assim, essa multicultural, né? Essa cultura multicultural muito forte dentro da empresa. Então, esse acolhimento é muito legal. Ah, que bom. E aí, eu cheguei lá, comecei nesse serviço, fiz o treinamento e comecei a telefonar, né? Aquelas ligação de todo vendedor que já começou numa empresa nova sabe do que eu tô falando, Sim. aquela coisa. Suas primeiras ligações, você fica... Travadão. Meu Deus, e aí, alguém vai me perguntar alguma coisa que eu não sei? Folhando manual, tentando entender. A situação que eu vou passar. E já era uma empresa muito reconhecida no mundo, né? A Global Sign tem 26 anos de mercado. É a maior autoridade certificadora que existe no mundo. Daqui a pouquinho a gente explica o que é isso. Sim. Mas, então, tinha uma reputação ali que eu sentia uma certa pressão de, tipo, eu não posso deixar essa bola cair. Sim. Eu tenho que manter essa postura na fala, mas eu não tinha conhecimento para isso. Mas aí, no caminhar dessas ligações, eu comecei a ver que quem tava do outro lado também não sabia do que eu tava falando. E aí aquilo começou a me dar um certo conforto. De tipo, Sim. Não, ninguém vai me colocar numa situação muito raro eu falar Sim. com alguém de primeira naquela posição que eu tava e a pessoa Dominar o assunto. dominasse o assunto para me colocar numa saia justa ali. E também, lá voltando naquele um pouquinho da cara de pau, de... Poxa, não sei, mas peraí, eu vou procurar saber disso, te ligo de novo, te dou essa resposta. E aí eu acho que esse meu posicionamento foi criando ligações com as pessoas. Muitos, né, deviam identificar ali que eu não sabia de todos os detalhes do que eu estava falando, mas eu não ia passar uma informação qualquer. Legal. Naquele sentido. E aí isso foi crescendo. E eu fui começando a entender que eu também precisava entender Sim. um pouco mais para fazer aquilo dar certo. Que ano que é isso, mais ou menos? 2009... Não, desculpa. 2009 eu mudei para os Estados Unidos, eu entrei na Global Sign início de 2016. Tá. Não, é recente, então. São 7 anos de Global Sign para mim. Nossa. Caramba. E aí lá comecei a entender e tinha... Aí quando eu percebi que os meus clientes, eles também não conseguiam fazer essa conexão do problema que eles tinham com a solução que a gente podia oferecer, eu falei assim, poxa, eu preciso estudar. E aí eu fui e fiz não só o treinamento de venda do produto, mas eu fiz também o treinamento de quem estava entrando para o suporte. Ah, legal. Porque eu falei, se eu entender o que está acontecendo ali daquele lado, eu consigo conectar isso com o meu discurso de venda e a hora que o cara chegar, eu vou ter como manter aquela conversa com ele. Vai ser mais efetivo, né? Você conhece o produto mais a fundo para solucionar um problema, ou seja, você sabe qual é o problema da pessoa e vai entregar a melhor solução possível para Você ela. sabe, fala assim, sabe aquele problema tal e tal? Exatamente. Quando ele chega e fala comigo, eu tenho esse problema aqui, isso resolve? Resolve esse. Sim.
porque você já tem uma visão um pouco mais abrangente daquela infraestrutura que eu não tinha nenhuma. Mas essa sua postura, ela é muito, na minha visão, né? É muito de brasileiro, né? De colocar das caras ali e falar, não, deixa eu entender mais isso. Vou fazer acontecer. Se virar, não vou me prender só à minha função. Eu quero entender o resto, todo o processo. E você vai atrás, né? Exatamente, exatamente. E lá, eu ainda tinha um desafio muito grande, porque na lida com o meu cliente brasileiro com brasileiro. Uhum. Mas na lida de dentro da empresa, é com o estrangeiro. Então, o meu inglês nunca vai ser perfeito, né, como um nativo. Sim. Mas naquela época, então, era menos ainda. E algo que eu já tinha identificado nessa caminhada é que a gente vai ser julgada pelo que a gente fala. Se eu não consigo me expressar, eu não tenho aquele nível. Então, Sim. assim, eu tinha uma dificuldade com o inglês para comunicar de dentro da empresa. Eu era mulher, estrangeira. Sim, tem toda essa bagagem. Uhum. Que, né, sem querer colocar mimimi no feminismo, mas se a gente for só boa... Não é o suficiente, não. Uhum. Sim, não, você tá Você certa. tem que ser muito boa. Pra galera te olhar de igual pra igual. Você tem que Exatamente. sempre estar acima, se preparar sempre. né? Exatamente. Então, Sim. tinha todas essas questões, mais a barreira da língua, mais ser estrangeira, porque lá no norte do país, o escritório da Global Sign fica em New Hampshire, no norte do país, que é uma área super conservadora. Então, assim, tinham dificuldades para a gente passar por isso, mas que acabaram me dando força para falar, não, agora eu me provo, peraí, eu sou mais que isso. Legal, sensacional. Então, e aí eu fiz o treinamento de suporte, aí eu comecei a palpitar em outros lugares, tipo, poxa, peraí, essa comunicação de marketing não tá legal pro Brasil, eu não entendo nada de marketing, não, mas... Isso não conecta comigo. Não, né? eu não tô sentindo essa ligação, a gente tem que mudar nesse outro sentido. E aí eu comecei lá no marketing, aí eu comecei, essas formas de pagamento, elas não atendem o brasileiro. Sim. O brasileiro tá acostumado. Como assim não tem boleto? É muito barato. Tem que ter boleto, Eu gente. preciso de pagar com boleto, eu preciso de parcelar essa compra. É, Eu exato. compro um tênis de R$500, eu parcelo de 12 vezes, como assim eu vou comprar uma solução e você quer que eu pague à vista? Que pro estrangeiro, parcelado é uma coisa que não faz sentido, né? Não faz sentido. E aí eu comecei a palpitar, e aí eu fui no suporte, fui no marketing, fui no financeiro, aí comecei a fazer aquele movimento, aquele desconforto dentro da empresa e tal, e isso foi trazendo um resultado no sentido dos clientes virem e falar assim, poxa, eu quero falar com a Luísa, porque ela vai batalhar, vai dar um jeito de conseguir isso vai acontecer. E aí eu passei para gerente de vendas. Ah, legal. Já saiu de vendas para gerente de vendas. Passei para gerente de vendas, assumi o território brasileiro, assumi os parceiros. E aí fui crescendo nisso. E aí outras coisas começaram a incomodar. Como? Poxa, mas eu tô tentando levar soluções que são super robustas, que são reconhecidas no mundo inteiro, que a Global Sign tem essa reputação em todo lugar, é a número 1 do mercado. Como assim o Brasil nem sabe falar Global Sign? Sim, é isso aí. Não, isso é um problema da distância. A gente precisa estar perto. Tô falando de um país que tem um tamanho de continente. Exato. Tô falando de um país que é super aberto para tecnologia. A gente tem uma sede de tecnologia, sim. né? Às vezes falta educação tecnológica, Exato. às vezes falta educação, ponto, mas às vezes falta educação tecnológica, mas interesse, fome de aprendizado, o nosso povo tem demais, Exatamente. sobra. Exatamente. E por ter um país sedento por tecnologia, nós também somos os maiores alvos dos ataques de tecnologia. Os ataques cibernéticos, né? A gente, por uma falta de educação de tecnologia, a gente não tem Tá mais vulnerável, né? Exatamente. A gente atrai os olhares para esses ataques. Tem uma frase que eu esqueci agora o nome, mas que eu adoro, que fala: amadores atacam máquinas, profissionais atacam pessoas.
Então, se eu estou falando de um país onde as pessoas não têm educação tecnológica, olha que maravilha, olha que alvo fantástico. Sim, com certeza. Sim. É um país imenso, é um país sedento por tecnologia, que não se protege. É claro que eu vou buscar o que hacker, Sim. criminoso cibernético, e o resultado é esse mesmo. Todo ano sai pesquisa, a gente tá entre os top 5 dos que sofreram mais ataques cibernéticos do mundo. Então, a vinda da Global Sign para o Brasil como escritório vem com você? Vem comigo. Ah, que demais, sensacional Vem isso. comigo. A gente começou a fazer esse movimento lá dentro, aí acabamos brincando, aí como, né, muito curiosa e atrevida que sou, apresentei um plano de negócio para a empresa. E aí os japoneses gostaram, embarcaram na ideia. Que legal. Compraram a ideia. Você conseguiu vender pro hardquarter a ideia. E aí falou, Que beleza. fantástico. E foi ótimo, porque os japoneses são muito tranquilos, né, na questão de trabalho, você não precisa se dedicar a Nada, é super de boas. Super, né? Você beira ali a vender sua alma. É isso mesmo, é isso mesmo. No dia que a gente fez a apresentação, fez o estudo e tal, e foi muito engraçado porque saiu... Depois eles se reuniram, o conselho se reuniu, e aí eu recebi a ligação de... Beleza, vambora. Vai rolar. Vai rolar. Isso era uma segunda-feira. Aí o que eu escutei foi... Então, quinta-feira você tá lá pra abrir o escritório? Caraca, velho. Peraí que eu tenho uma mudança com família, com cachorro, com papagaio, periquito, porque eu já fui veterinário, eu tenho todos os animais aqui. É tipo o Dr. Dolittle aqui, gente. Exatamente. E olha que você acertou. Tinha um cachorro, um gato, uma filha. Não é fácil não. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eu tenho uma família e eu tenho que mudar essa família. Eu tenho que atravessar o planeta. Eu tô indo para um outro hemisfério. Né? Não é bem assim. Ele E falou, vocês não conhecem a burocracia do Brasil, gente. ele falou, então tá bom. Então terça-feira que vem. Tá bom, obrigado pelo prazo estendido, né? Vamos tentar. Mas na outra terça eu tava aqui. Caramba. Nossa senhora. Você estava num hotel, né? Porque... Olha, eu vou falar que eu dei tanta sorte. Nesse sentido, sou muito abençoada. Porque no dia que eu anunciei, que, né, eu liguei família. Tô Vocês voltando. não acreditam, não, mas depois de 15 anos eu tô voltando pra casa. E até isso foi muito legal, porque a gente fez um estudo das cidades, e aí eu peguei estudamos 5 cidades, que eram potenciais tecnológicos do Brasil. Para poder receber o Para escritório. receber o escritório. Campinas, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, e me fugiu a outra. Eu sou de Belo Horizonte. Ó, eu ia falar, olha, você ficou tanto tempo nos Estados Unidos e não perdeu esse sotaque. É por isso que é gente boa, né? Pessoal de Minas, eu costumo meu. chamar de Belzonte. Belzonte. Pessoal de Minas, meu, nossa, tem meu coração. Uma vez até alguém falou, acho que você não é mineira não, porque você falou Belo Horizonte. É pros outros entenderem. Exatamente. Eu falaria BH no máximo, mas eu sei que, né, deixa eu explicar direito. Mas é Belzonte mesmo que a gente mora. E vocês conseguiram abrir em Belo Horizonte? E aí abrimos o escritório de Ah, que demais! Legal. Mas óbvio, assim, né? Cá entre nós, que teve uma pitada pessoal ali, um lógico. direcionamento. Mas o estudo também direcionou. Sim. Porque dentro dessas 5 cidades, Belo Horizonte oferecia um custo-benefício, a relação para o trabalhador, Sim. que seria muito legal da gente oferecer. Eu sou apaixonada com Belo Horizonte, é uma cidade grande com um jeitinho de cidade Exterior, pequena, é verdade. né? Então, e aí, E beleza. acolhedora, E é aí, outra coisa, né? E aí eu pude falar, mamãe, tô aqui pertinho. Maravilhoso, Legal. que maravilhoso. E aí abrimos o escritório em Belo Horizonte. Que ano?
Ano passado. O ano passado. Caramba, Olha só, é legal. recente. Novembro do ano passado a gente abriu o oficial. Eu cheguei um pouco antes, né, pra fazer toda a estrutura, a equipe e tal, mas oficialmente novembro do ano passado. Vamos chegando agora no nosso primeiro aniversário. Parabéns. Parabéns. Não é fácil, não. Ainda mais considerando o Brasil, assim. Toda a infraestrutura, a parte burocrática, tudo é bem complicado por aqui. Então, parabéns pra vocês. Foi muito legal, foi muito legal. E tá dando muito resultado, porque, como a gente conversou lá no início, é conexão humana, Uhum. Sim. né? Tá presente é outra coisa, né? Tá mais próximo. Aquela coisa, ainda mais em Belzonte, falar, vem aqui, toma um cafezinho. Exato. Tem um pão de Putz, Pão de queijo oficial. Exatamente. Não, é outra Pão de coisa. queijo. É outra coisa. Muito bom. Hoje, na comunicação de vocês, é praticamente. Sim, eu imagino que vocês façam comunicação para o consumidor final, mas a maior parte é B2B, né? Sim. O negócio de vocês é praticamente B2B. Sim, maior parte sim. Eu gosto de utilizar as duas linhas. Não é de fato a minha relação com o usuário final Uhum. que faz o negócio da empresa. Mas eu acredito muito que a Global Sign tem uma missão social de passar o conhecimento da segurança na internet. Sim. Então, a gente tem uma pegada muito forte em fazer palestras, colocar conteúdo no ar, para que o meu consumidor final entenda os riscos, cobre das empresas que ofereçam aqueles serviços. E aí sim, essas empresas vão contratar da Global Sign. Não, faz total sentido. Porque se o consumidor estiver consciente de quando ele entra num site, que o comportamento. Olha, se todo consumidor já soubesse disso, se as pessoas já soubessem entrar num site e entender, apesar de que os navegadores hoje já dão uma ajudinha, Não. mas se eles soubessem identificar quando o site tem ou não tem um certificado, Sim. básico que seja, isso já evitaria uma porrada de fraude, de vazamento de dados. Nem tô falando de complicações de senha, de nada. Tudo isso é importante. Uhum. Mas se o usuário soubesse identificar que ele tá no URL certo e de que tem um certificado, putz, isso daí já melhoraria a qualidade de vida do Com brasileiro. certeza. Absurdamente. Com certeza. A gente tem uma missão muito, muito forte aqui na Rede Geek relacionada à educação tecnológica. É um dos pilares da nossa missão. A gente tem várias atrações aqui, desde entretenimento, mas assim, tecnologia sempre foi um pilar pra gente, especialmente focado na questão de educação tecnológica, porque a gente ama isso e a gente acredita que o Brasil só vai se desenvolver quando a gente conseguir educar nosso povo melhor na tecnologia, porque é uma exigência, não dá mais para fugir disso. Não dá para fugir. Não é como na Revolução Industrial, que tinham países que estavam com uma tecnologia mais acessível e outros países que tinham um pouco menos acesso e dava para ter uma ótima relação. Não dá para você ser um país só de agricultura e não ter acesso Claro. a uma ótima tecnologia de informação e a um sistema de segurança completamente de alta ponta, porque se você não tiver, você vai ser invadido, os seus dados serão tomados e você pode sofrer um sequestro de dados e tá completamente vulnerável. Então, o Brasil precisa se atualizar em relação a isso e é importantíssima a presença de vocês aqui, porque isso é extremamente importante, extremamente importante. E reconhecer os pontos nessa jornada, né? Agora vamos dessa experiência do cliente, que é a bola da vez, vamos dizer assim, né? Da gente voltar a todas as ações, o ser humano no centro daquilo, prestar atenção no todos os pontos dessa jornada do cliente, que não é nem mais linear, Sim. mas entender que todos esses pontos têm alguma questão muito importante ligada à segurança e que isso vai garantir essa jornada fluida que você está querendo oferecer para o seu cliente. Do momento que ele entra no seu site, como você disse,
que você precisa ter um SSL e entender de fato a função do SSL. Não é só porque vai sumir aquela mensagem de que o meu site não é seguro, mas o que ele está fazendo ali? Tem dentro disso, né, o certificado, ele tem duas funções, o SSL, né? Ele tem duas funções principais, que é oferecer criptografia do que está sendo transitado naquela página, mas, na minha visão, ainda até mais importante do que a criptografia, mas é você colocar a sua identidade ali. A dar o seu cliente a oportunidade de ter certeza de que eu estou conversando com você. Se eu ponho um SSL básico e eu só ofereço criptografia, vamos imaginar uma página espelho, eu entrei na página de qualquer pessoa. Não era aquela página, eu fui redirecionado indevidamente para aquela página, eu acredito que estou falando com aquela empresa, e eu caio num golpe. Eu não saio dali com dó daquela empresa que alguém imitou a página dela. Eu saio com raiva dela porque eu caí num golpe. Lógico. Aí eu vazei os dados do meu cliente e eu joguei no lixo a minha reputação. Sim. O que a gente tem de mais importante hoje em dia dentro de uma empresa? Dados e reputação. Exato. O seu nome e os dados que você produz ali dentro. Se eu não Você pode não perceber isso, mas é exatamente isso que tem mais valioso. E aí, se eu não olho para isso, eu não tô mais falando de ter uma perda financeira. Eu tô falando de acabar com a minha empresa. Não é mais naquele assalto antigamente que você sai na rua, alguém roubou sua carteira. Não, é como se você voltou para casa e minha casa não tá mais lá. Exatamente. Esse é o nível de ataque cibernético que a gente está falando. E aí tem esse contato com a página, a gente tem a comunicação por e-mail. O e-mail é a ferramenta mais utilizada e ainda não tem uma outra ferramenta que tenha capacidade de substituir o e-mail tão cedo, mesmo a gente conversando por WhatsApp, toda vez que é para formalizar, toda vez que é para passar uma orientação sensível, troca dentro da empresa, todas essas comunicações, até com o meu cliente, toda vez que é para garantir uma formalização, a conversa é por e-mail. Sim. E todos os estudos de ataque cibernético falam de 80% a 90% das causas de ataque cibernético, elas começam num e-mail. Ou é num ataque phishing, ou é num spoofing. A diferença é, você clica num link e acreditando que é para uma coisa e vai para outra. O outro, você recebe lá o e-mail da luisa.dias@globalsign, mas não é a Luisa. Aquilo é só uma máscara ali do meu e-mail. Eu não sei se as pessoas têm consciência de que isso pode acontecer. Você recebe um e-mail meu, mas não sou eu. Sim. E a gente tem um certificado para isso. Tem um certificado onde você vai colocar a sua identidade. Todo e-mail vai com uma identidade. E aí o seu usuário, ele pode reconhecer que está falando com você. Aí eu escuto de todo mundo, mas quem é que sabe olhar que o certificado de dentro do e-mail, as pessoas não estão sabendo ainda nem clicar lá no cadeadinho e abrir o certificado e reconhecer se é da empresa correta? Falei, verdade, você tem razão nesse sentido. Mas o S-MINE, que é o certificado para e-mail, ele também tem uma outra característica que é essencial e aí você não precisa ter conhecimento nenhum. Se esse e-mail for adulterado no tráfego da internet, quando você abrir, eu que mandei e você que recebeu, vai receber uma barra enorme assim no e-mail. Este e-mail foi adulterado, não confie. Isso é da hora demais. Caraca, tem um aviso, né? Em vermelho brilhando ali. E sem contar que, beleza, talvez para o consumidor final, o certificado pode ser algo que, num primeiro momento, não se valorize, mas se você é uma empresa e está lidando com outras empresas, por exemplo, nós não deixamos de ser uma empresa, porque a gente tem um CNPJ, tudo mais, para poder prestar o serviço, trabalhar, fazer o podcast, quando alguém patrocina a gente lá. Isso tudo a gente tem que trabalhar de uma forma... por mais que nosso trabalho seja legal, a gente gosta do que a gente faz, existe uma certa burocracia para que isso possa acontecer. E quando a gente lida com as empresas que a gente trabalha, existem uma porrada de troca de e-mails. E essas empresas só levam a sério o nosso trabalho por conta da nossa reputação, por conta de tudo que você falou. Então, às vezes, mesmo para pequenas e médias empresas, é algo que faz total sentido. E que a gente não para pensar nisso o tempo todo, né? Não, você tá tão acostumado a mandar, mas também uma falta de conhecimento do qual que é o trajeto do e-mail.
Eu não pego o meu computador, digito um e-mail, manda para você e faço da minha máquina para a sua. Sim. Né? Não é direto, né? É mais ou menos como acontece quando você põe uma carta no correio. Eu ponho uma carta no correio, aí o carteiro chega na minha casa, pega a carta, leva para a central de distribuição da minha cidade, que vai num caminhão para uma central geral, e aí daqui ele vai num outro caminhão para a central da empresa, que é da cidade do destinatário, e aí de lá sai na rua, na mão do carteiro, para chegar na sua casa. Então, olha quantos pontos de contato outras pessoas tiveram com aquela carta. No nosso caso ainda, na verdade, vem uma distribuidora terceira aqui na porta, pega um envelope, um malote lacrado com todos os dados, leva para um servidor nos Estados Unidos, aí lá eles embalam, muda a embalagem de tudo, e aí muda para o servidor no Brasil, manda, e a resposta do e-mail e a resposta dos dados é embalada, levada e o malote volta para cá. Porque a gente ainda usa mascaramento de IP. Só que mesmo assim embalado, no tráfego da internet, você está enviando com o seu envelope transparente. Sim. Porque se você não criptografa essa mensagem, ela tá ali exposta para qualquer um ler o que tá ali naquele seu e-mail. Sim. Então, o certificado tem essa função essencial de quando é sigiloso, e a gente tem diversas comunicações sigilosas por e-mail, então a gente pode criptografar. E para o reconhecimento do meu usuário final, como você mencionou, ela é de extrema importância. Porque imagina você se comunicando com uma empresa e de repente você recebe essa mensagem. Não confie nisso. Você vai falar, poxa, essa empresa cuida de mim. É isso aí. Ela ofereceu todos os caminhos para que eu não caia num golpe. Então eu posso me comunicar com ela, eu confio nessa empresa. Se acontecer alguma coisa, eu vou ser alertado. Além de que você cuidou do seu cliente, você está cuidando da saúde financeira da sua empresa. Ah, lógico, com com certeza, certeza. indiscutível. Porque, né, LGPD, a reputação, o vazamento de dados e aí por diante, né? Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu sou um pouco ignorante nessa parte toda, eu queria entender um pouco melhor, tá? Hoje, por exemplo, eu já aprendi a falar Global Sign. Daqui a pouco você tá um expert. É verdade. Agora, eu queria entender, porque você fala certificado. Toda vez que alguém fala certificado pra mim, na minha ignorância, eu imagino só, tipo, um selinho ali, ó. Você imagina um cartório virtual. É, isso aí, um cartório virtual. Alguém falando... Isso daqui é de verdadeinha, né? Isso aqui é de verdade. É verdadeinha. Luísa, me desculpa, Luísa. É alguém assegurando. Luísa, me desculpa. Eu tô traduzindo na minha cabeça. Tô traduzindo. Tô te acompanhando. Mas aí, o que acontece? Beleza. Mas isso daí tá preso ao documento ali. Quando você... Do jeito que você tá me descrevendo... o certificado, então ele não está preso, por exemplo, ao meu site. Ele está... Como que a pessoa do outro lado vai saber que esse conteúdo realmente é protegido de fato? Porque, pra mim, só seria... Colocaria só um celular no meu site e falar, beleza, eu tenho um certificado aqui que garante que meu conteúdo ele é seguro. Mas, sei lá, isso não é só uma imagem que eu peguei na internet e coloquei lá no meu site, você entendeu? Entendi perfeitamente. Você tem razão nesse sentido de que é um selo, mas não é um selo estático. Eu não fui reconhecer minha firma e colar um adesivo. Quando você clica naquele selo, aquele selo te traz informações. E ele é dinâmico, ele vai atualizando. Naquele segundo tá escrito ali que foi verificado e etc. E aí vai num pouco de função das autoridades certificadoras, como a Global Sign, que elas são reconhecidas pelos navegadores. Então, você tem uma tecnologia ali por trás que, se eu tenho aquele selo, é porque significa que eu passei por uma auditoria, eu passei por uma vistoria, e isso está me oferecendo criptografia e a minha identidade foi ali garantida. Tem essa questão do cartório, sim, porque da mesma forma que só o Detran pode emitir nossa carteira de motorista,
Só uma autoridade certificadora pode emitir um certificado digital. Perfeito. Só que certificado digital é um título que tem diversos significados. Se eu tô falando de site, é só aquele cadeadinho. Se eu tô falando do e-mail, se eu tô falando de um device de IoT, se eu tô falando de permissões dentro de sistema, é uma infinidade de possibilidades. Mas ele sempre tá ali para que você possa confiar em quem você tá conversando. Então, eu te garanto que você está falando com você, Sim. né? Com quem você acredita estar, e que aquela ligação está sendo feita só entre vocês dois. Ah, entendi. Essa que é a questão principal. Não significa que aquele conteúdo que está sendo passado, ele é um conteúdo verídico, que aquela pessoa não está tentando te dar um golpe. Significa que ela é ela e que só ela tem acesso àquela informação. E Mas- ela emitiu aquela informação. Exatamente. Perfeito. Agora, o que ela tá falando, Sim. aí a gente não tem como... Sim, Não é um controlar, certificado lógico. contra fake news, não é um certificado, na verdade é um certificado de... Origem. De origem, exatamente. De origem, que é essencial para determinar o que é fake news ou não. Porque, normalmente, quando é uma fake news, a pessoa não coloca... É lógico. a própria cara ali. Exatamente. São todas aquelas Né? 500 mil frases de Albert Einstein. É. Ou de Clarice Lin... Esse poema de Clarice Lispector, que nunca foi da Clarice Lispector, né? Aquela frase que nunca Albert Einstein disse. Então, é uma maneira de você identificar se você vai confiar ali. Ah, Eu entendi. confio nessa empresa, eu tô falando com um X. Esse X, ele tem realmente a competência que ele diz ser? Aí você tem como julgar aquilo. Então, quando eu falo que a gente tem o selo de site seguro, é de site seguro neste sentido. Sim. Não de que você comprou ali e a gente já recebeu ligação desse tipo. Bicho, poxa, eu comprei uma geladeira, não chegou e tinha o tinha o certificado. selo da Global Sign. Cadê essa garantia que vocês estão oferecendo? Eu falei, ó, a garantia é só que quem te vendeu aquela pessoa. Agora, Sim. se essa pessoa é desonesta, Não posso fazer nada, né? Mas pelo menos Então, você tem sabe outra que é aquela empresa. Exatamente. Aquela empresa é aquela empresa mesmo. Exatamente. Porque pode acontecer de ser um site espelhado, que você já Exato. disse, que, por exemplo, ponto quente, não vou usar nem o nome objetivo, ponto quente. E aí você entra no site do ponto quente, é igualzinho o site do ponto quente. Aí você rola pra cima, B3W, não sei. Aí você rola pra baixo, rola pra cima, rola pra baixo, rola pra cima. E é igualzinho. Tem lá uma promoção, preço imperdível. Você clica, faz a compra, tal, manda o seu dinheiro, o cartão de crédito foi aprovado. Faz tudo bonito. E não é o site do vendedor de fato. Você caiu num golpe. E esses golpistas, acredite ou não, esses golpistas compram um anúncio para que você seja impactado. Não é só no WhatsApp. Você é impactado por redes e-mail, você é sociais. impactado também nas redes sociais. Exato. Você é impactado em vários lugares. E eles fazem o site para você acreditar que o site é verdadeiro. Eles fazem de tudo para te enganar. Pra te iludir. São ligeiros. Então, assim, putz, e quanto maior é a empresa, maior é o reconhecimento que essa empresa tem no Brasil, mais ela tem que se preocupar com todos esses certificados para garantir e comprovar que o consumidor vai estar protegido, vai estar seguro de ponta a ponta. Assim como vai ter que proteger os dados desses consumidores, assim como vai ter que proteger a comunicação com seus parceiros, com seus distribuidores, com tudo. Para não vazar e não ter problema em qualquer ponta, né? Exato. Perfeito. E o que acontece é que a evolução desses golpes, da engenharia social, né, ela é constante. Sim. E a gente tá vendo aí as empresas, inclusive, investindo muito em educar os usuários em não cair no golpe. Não faça isso, não, eu não mando e-mail desse jeito, não é assim, não é assado. Só que, como isso está em evolução, você está sempre criando uma nova maneira de informar que aquele novo golpe está acontecendo. Aí a tecla que eu gosto de bater é, não é muito mais fácil a gente ensinar, as empresas ensinarem, toda vez que você receber um e-mail, olha se é a minha identidade. Olha isso. Então, você está sempre batendo em uma tecla. Verifique a mesma. a minha identidade. Ao invés de querer ensinar para a população todas as possibilidades Todos de os engenharias golpes. sociais que existem. Porque isso a gente não vai conseguir. Nunca. Então, vamos
mudar o discurso, ao invés de todo mundo como se proteger, aquela lista gigantesca de golpes que existem e que nunca vão acabar, então eu tô sempre ali. É porque a tecnologia vai desenvolvendo e a galera vai sempre criando novas maneiras. E mais do que isso, a gente tá conversando com um golpe cibernético, que quem vai abrir aquela porta é uma pessoa, como a gente mencionou lá no início. Os profissionais vão atacar as pessoas. Então, um exemplo muito fácil para isso eu tô na minha casa, eu ponho uma fechadura, 2, 3, 4, 7 fechaduras, uma câmera, um isso, um aquilo. O usuário, na hora que ele tiver com pressa para sair, ou se ele tiver uma emergência... Ou dor de barriga. Dor de barriga, a pessoa não pensa direito. Ele vai passar e vai fechar uma fechadura só. E aí você vai cair. É a hora. Então, transfira essa responsabilidade do golpe. Tira ela do usuário e põe ela no certificado. Porque se eu garanto a identidade e eu garanto, aí eu consigo com essa identidade, dentro da minha infraestrutura, determinar quem pode entrar e quem não pode entrar, quem acessa o meu Wi-Fi, quem depois que entra dentro da minha rede como visitante só vai no lugar X ou no lugar Y, né? Mais ou menos trazendo para o mundo físico, que eu acho que fica mais fácil do nosso usuário final compreender. O usuário final. Vamos explicar aqui para o usuário final. Mas é muito legal fazer esse paralelo. Para o mundo físico, imagina um prédio. O certificado é o seu crachá. Sim. Primeiro ponto é que eu tenho que ter um porteiro ali para poder olhar o crachá. Sim. Tá? Se essa pessoa e esse porteiro, se a gente deixar isso na mão do usuário, o porteiro teve dor de barriga e não ficou ali, qualquer um entrou, ou o porteiro não olhou na lista se podia. Mas se isso é automatizado, se você tem o seu crachá, quando você entra, a portaria eletrônica, opa, você não é autorizado, você não entra. Opa, você é autorizado, mas só o 7º andar. O 3º e o 8º você não pode. Então, eu tiro esse peso de garantir a segurança do usuário e eu transfiro ele para a identidade. E isso você vai levar para qualquer indústria, para qualquer tipo de segurança que você vai falar. Nessa jornada do cliente que a gente estava comentando, para quem trabalha com tecnologia, na hora do site, tô com certeza que eu tô falando com aquela empresa. Na hora da comunicação por e-mail, eu tenho um certificado para garantir que ele sabe que está falando comigo. Na assinatura de um contrato, eu tenho isso garantido dentro de uma plataforma que a gente também oferece. Legal. Que você vai receber, que você vai poder assinar, que isso está armazenado da menor maneira, isso foi criptografado, todos os requisitos. Sim. Eu vou distribuir o meu software na internet, que é a segunda maior causa de ataque cibernético. Você vai fazer uma atualização num software que você tem, ou você vai adquirir um novo. Eu tenho esse código assinado. Porque aí, quando o meu usuário receber ele, vai ter ali meu nome, eu vou falar, não, é isso mesmo que eu quero fazer o download. Até mesmo o próprio sistema operacional reconhece os certificados. Então, por exemplo, às vezes você tem que falar para o Windows ou para o macOS que você reconhece a distribuidora daquele software. Mas se ele está utilizando um certificado que o sistema operacional já reconhece, às vezes isso já passa e você só instala. Você nunca percebeu essa diferença de software baixado na internet? Isso aí. Que você vai lá, baixa o software do próprio desenvolvedor, né? Sim. Sei lá, um navegador, por exemplo. Você baixou o Chrome. E aí você foi instalar tanto no Windows quanto no Mac. Tem softwares que tem que ir lá no painel de controle do sistema. Fala, não, eu libero, eu reconheço. Eu que baixei, tô consciente que é um software de terceiro, lá. Aí lá, desbloqueia todos os firewall, todos os negócios, o Windows ficando no pop-up. Aí você clica, vai almoçar, volta, continua clicando. Tudo isso é uma questão de certificado. Isso, é isso aí. Porque quando eu tenho a minha identidade, todo mundo confia em mim, né? Confia porque tem como determinar as minhas permissões. E o engraçado é o seguinte, ainda mais aqui no Brasil, a gente tá muito acostumado a fazer isso no meio físico, né? Você não recebe uma encomenda, ou chega alguém na porta da sua casa e fala, eu vim cobrar XYZ. Cadê sua credencial? A gente faz isso, você entrega sua identidade pra qualquer um na rua? Acho que não. Mas a gente faz isso na internet ou se faz, tá errado, né?
entendeu? Mas na internet a gente Sim. faz isso toda hora. E aí a gente cai. Outra frase super comum de. Mas não preciso se preocupar com isso, não. Meus dados já foram vazados, tá em tudo quanto é lugar. Qualquer lugar que já. Eu falei assim: esse é o Então tá mesmo errado. raciocínio de. Devia parar agora, Eu né? passei na rua X e fui assaltado. Já fui assaltado, vou continuar passando mais sendo assaltado. Exatamente. Tá de boa. Não, daqui a pouco eu tô andando pelado na rua, porque tanto faz mesmo. Puxa, e Não é é muito assim legal que esse isso exercício funciona. de raciocínio, de fazer o paralelo. Eu sou maníaco por segurança. Que Já bom. quero falar isso. É. O feliz. Mauri até me repreende às vezes. Não, eu sou o usuário comum que tá lá. Não, tá tudo bem. Eu tinha uma brincadeira que eu fazia mais de 10 anos atrás, quando eu trabalhava numa multinacional, que às vezes a gente saía para almoçar e eu fazia um exercício com a equipe que era, vamos descobrir a vida das pessoas. Que tinham vários carros estacionados no caminho do restaurante. Aí eu falava, olha só esse carro. Esse carro aqui é de um homem... Ele é casado com uma mulher, ele tem 2 filhos e um papagaio, ele mora no condomínio tal, no apartamento tal, que fica na rua tal, e tal. Ele tá estudando tal coisa. Por quê? Só porque eu dava uma volta em volta do carro. Tinha aqueles adesivos de família atrás, tinha o adesivo da universidade que ele tava fazendo, ou tinha um caderno do lado do banco do passageiro. A pessoa... Crachá quando- do carro. tinha o crachá do condomínio, que a pessoa deixava o tempo todo ali, e aí já tinha o número do apartamento, então eu sabia o endereço, o nome do condomínio, Sim. o nome da pessoa, ou seja, eu conseguia acessar a vida toda dela, porque ela deixou o carro estacionado na rua. Sim. E aí as pessoas falam assim, isso é besteira, isso é brincadeira. Eu falei, não, cara, não é besteira, não é brincadeira. Você recebe uma encomenda, na hora que você vai dispersar, colocar pra reciclar aquela embalagem, risca seu nome de tudo, cara. Sim. O seu lixo conta muito sobre você. Nossa, Os seus dados, você tem que proteger seus dados ao máximo. É. Vocês estão malucos. E as pessoas, tipo, tanto faz. O status é muito exagerado. O status é exagerado. E, cara, não, a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível. Porque a gente acha que a gente tá em risco, a gente está em situação de risco, quando a gente tá na rua, com o celular na mão, quando a gente tá dando bobeira. Não, tem vários hábitos que as pessoas têm que estão dando bobeira o tempo todo. Às vezes você tá na tua privada, navegando num joguinho, Sim. clica num anúncio, e essa foi a maior bobeira que você fez na tua vida. É verdade. Você tá na tua casa, no lugar mais seguro que você pode imaginar. E é exatamente por isso que você tá se sentindo tão seguro que, plau, já era. Que você vai na casa de um amigo, uma pessoa extremamente da sua confiança, mas o roteador dele tá Tem vírus. tem uma vulnerabilidade. Sim. E aí você se lascou porque você acessou alguma coisa que não devia ali dentro daquele ambiente. Nem amigo. Você decide trabalhar no Starbucks e conecta num Wi-Fi compartilhado. É isso aí. E aí você abre as portas da empresa, porque tudo bem se você fizer isso na sua casa, e vai falar assim, você tá colocando em risco o que é seu. Sim. Mas e quando você faz isso com o computador da empresa? É. Quando você leva o seu computador, o celular, né, que agora, por conta da pandemia, a gente tem... Agora é bring your own device, né? Agora leva seu próprio dispositivo. Exatamente, né? Tá todo mundo fora do escritório. As empresas que não estão preparadas para lidar com todo mundo dentro do escritório, quanto mais com todo mundo fora do escritório. E aí, como é que a gente faz esse controle? As empresas são todas em risco. E o resultado disso você vê isso todo dia. Qualquer um, a qualquer momento que abrir o noticiário, vai encontrar pelo menos 5. Eu consigo apostar. Toda hora que você entrar, pelo menos 5 cyberataques aconteceram com empresas gigantes. Exatamente. A gente teve há pouco tempo, não sei nem se a gente pode falar. Pode falar o que você quiser, Luísa. Da Uber, Sim. da A Record. iFood, a Record. É. Mas assim, se a gente pensar dessa Uber e iFood, por exemplo, eu tô falando de empresas que nasceram digitais. Exato, exato. Outras empresas, é claro que elas já tiveram tempo e são muito estruturadas, por exemplo, o que aconteceu com o Itaú há pouco tempo. Mas empresas que nasceram digitais, a gente acredita, Tinha expectativa, pelo menos. né, de que as coisas são um pouco diferentes e não são. Por quê? Porque eles talvez tivessem tudo sob controle quando estava tudo dentro de casa.
no Sim. lugar mais seguro, como você mencionou. Você fica tranquilo. Mas e agora quando cada um tá num lugar? Como é que eu controlo o que o fulaninho tá fazendo quando ele resolve trabalhar da praia e liga na internet Do que quiosque. a prefeitura colocou ali, ou do quiosque, entendeu? Sim, sim. Da barraca do Ou seu quando Zé. passa o computador pro filho e o filho baixa alguma coisa. Baixa um joguinho. Então, a função do certificado é essa. Eu só vou deixar entrar quem tem permissão. E aí, no caso, por exemplo, o certificado, ele fica instalado onde? Ele é por máquina, é no servidor, é no roteador? Onde que eu coloco esse certificado? Se eu tenho 10 máquinas aqui... né? O que você quer? O Gmail, que eu achei mal legal, o do e-mail eu achei mais maneiro. Por exemplo, do e-mail eu tenho que ter ele na minha máquina, toda vez que eu for disparar um e-mail, aí ele vai já ser criptografado, identidade e tal, mas daí do outro lado, a pessoa tem que ter um certificado também para poder receber esse e-mail ou não? Tá. Para receber a sua identidade, se ele for só assinado, não. Aham. Se eu for criptografar a mensagem, sim. Aí as duas pontas precisam de um certificado. Porque senão eu criptografo de um lado, E ele você não consegue abrir do- criptografar. Uhum. E eu também só consigo criptografar se eu tiver um pedaço do seu certificado. Eu pego a sua chave pública, junto com a minha chave privada, monto aquele pacotinho, aí quando chega para você, você pega a sua privada com a minha pública. Então, tem uma Entendi. trocazinha nesse sentido, sem querer ficar muito técnico, Sim, sim, mas sim, eu sim. preciso dessa comunicação entre nós dois. Para criptografia, mas para assinatura, não. Porque os certificados da Global Sign, eles são reconhecidos. A gente fala que 99,99% de reconhecimento nativo. Aham. Porque como a Global Sign, ela é somente a autoridade certificadora, todo o nosso foco, todo o nosso investimento em tecnologia é voltado para atualização dos certificados, manter aquilo dentro das melhores práticas de mercado. É só o foco que a gente tem. Então, a gente consegue ter essa contínua atualização, que até assim, né, comparando isso com um pouco do que a gente escuta em relação à concorrência, aí você vai ver, e tem o fulaninho de tal, que é uma autoridade certificadora também, e tem 99,8. E você tá falando que tem 99,99. Por que ele nunca vai falar 100%? Porque vai lançar uma, e aí num pequeno momento pode ser que não conseguiu cumprir todas as questões para entrar ali, né? Mas quando a gente tem essa pequena diferença, eu tô falando dos dispositivos móveis, eu tô falando de aplicativos. E por onde é que o seu consumidor se conecta por você? Uhum. Então, de um iPad, de um celular ou de um desktop? Aham. Né? Hoje, isso faz muita diferença. Você escolher uma autoridade certificadora que tenha esse posicionamento. Ah, que legal. E que ofereça uma reputação de fato. Porque se eu tô te vendendo algo que vai garantir a sua reputação, que as pessoas vão confiar na sua identidade, porque foi eu que emiti, nada mais importante para mim do que a minha reputação. Com E certeza. a Global Sign é a única que nunca sofreu um ataque cibernético, nunca teve nunca sofreu um ataque cibernético, desculpa. Nunca teve um vazamento de chave, nunca só tem um escândalo de emissões de certificados errados, e a gente vê isso aí na história das autoridades certificadoras. Então, isso faz muita diferença. Se você está comprando a garantia do nome, eu preciso que as pessoas confiem no seu em primeiro lugar, né? Com certeza. E aí, no caso, o serviço de vocês, a certificação, eu compro ela uma vez, eu recebo, posso usar ela o resto da vida? É um serviço, eu pago por mês, por ano? Como funciona? Não, os certificados, eles têm prazo de validade. Ah, tá. Mesmo porque, pensa bem, eu tô te garantindo que aquela empresa existe, que ela tem aquele nome, que ela tá naquele lugar, que ela tem aquele responsável. E isso está em constante mudança dentro das empresas, né? Então, eu preciso sempre atualizar. É o mínimo de 1 ano, assim, é o comum hoje. Já foi permitido 5 anos, aí baixou para 3, baixou para 2, hoje é 1 ano. Isso é determinado por um órgão que chama o Cabo Fórum, que é como se fosse o ITI, mas em nível mundial, que faz essa validação das regras das autoridades certificadoras, e aí a gente é obrigado. Então, o que acontece com a Global Sign? A gente tem um membro que pertence ao Cabo Fórum para manter essas atualizações constantes, né? A gente está sempre à frente na mudança
não sei se vocês se lembram, mas deve ter uns 3 anos, minha cabeça também não é muito boa para a data, mas que os navegadores não reconheciam mais o que a gente chama de SHA-1 dos certificados, aí depois mudou para 256, SHA-256, ou seja, o tamanho daquela chave, se eu estou falando de 156 bits, ou se eu estou falando que eu preciso de uma chave maior. Então, por quê? Porque como todo sistema de proteção, assim que eu crio, vai ter uma série de pessoas criando uma maneira de quebrar. Exatamente. Então, quando você tá vendo que aquilo tá chegando próximo, você tem que passar para um mais robusto. Essa é a grande diferença. Então, assim, quando isso acontece, tá perto de acontecer, você precisa estar com um parceiro tecnológico que vai falar assim pra você, agora é a hora de mudar, porque isso aqui não tá servindo mais não. E aí, cada empresa pode focar no que ela sabe fazer de verdade. Ela não precisa preocupar em ter alguém responsável por isso dentro da empresa. Legal. Ela confia naquele parceiro. E imagino que vocês tenham que, para ser essa unidade certificadora, vocês precisam seguir uma série de regras, né? E essas regras não necessariamente são globais. Eu imagino que devam ter especificidades locais. Vocês fazem essa adaptação? Por exemplo, uma certificação no Brasil, ela não necessariamente é igual a certificação, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa. Então, o que acontece hoje é que as regras mundiais, elas são mais rigorosas do que as locais. Legal. Não tem ainda uma legislação local que exija algo que a certificação internacional já não atenda no sentido de segurança de tecnologia, na robustez daquele produto tecnológico. Até porque o comitê que constrói essas regras é um comitê técnico, ao contrário dos comitês que aprovam as leis, normalmente não entendem nada do que estão falando ali. Tem até um suporte técnico às vezes, tal, mas muitas vezes nunca acessou a internet, né? Quantas vezes a gente não viu, acompanha a TV Senado ali na câmera, você vai ficar olhando e falando assim, por que essa pessoa nunca comprou uma coisa online? Ela não sabe o que ela tá falando. Não tem ideia. A pessoa nunca acessou o Twitter, sabe? Você não sabe. Tem isso também. E tem as questões que são, se eu tenho que seguir uma regra mundial, por exemplo, vai trazendo isso para o Brasil. A gente tem no Brasil os certificados que chamam de ICPF e CNPJ. Eles são certificados que a base principal para sua validação são esses 2 números. Sim. De reconhecimento do cidadão, da pessoa física e da pessoa jurídica. Certo. Mas são números que eles não representam absolutamente nada fora do Brasil. Não tem um banco central mundial que te reconheça. Então, seria uma analogia como a sua carteira de identidade e o seu passaporte. Perfeito. A Global Sign só emite passaporte. Perfeito. Mas os passaportes, eles são reconhecidos como identidade dentro do país. Sim. Mas ele não é aquele documento de identidade. Perfeito. Tá? Então, assim, a diferença vai ser o que eu posso usar de informação para garantir que você é você. E o seu CPF não vai ser um deles. Porque aí eu restringiria essa validade adentro do Brasil. Perfeito. E quem certifica quem certifica? Quem olha os olhadores. Então, quem certifica, na verdade, são quens. Legal. É um conjunto enorme para ser reconhecido, né? Aí vai depender da área do certificado também, mas vamos falar do SSL. A gente precisa ter o Web Trust, você precisa ter o Cabo Fórum. E aí, dentro disso, tem uma série de auditorias que a gente passa, algumas anuais, outras de 6 meses, outras todo mês. Então, tem uma série gigante. E também a questão de você ter a sua raiz implantada dentro de todos os navegadores. Então, os navegadores são responsáveis pela essa auditoria, porque senão eles não recebem a nossa chave primária, nossa chave raiz. O Cabo Fórum, pelas regras que tem que verificar de aprovação. O Web Trust, para garantir que toda vez que você acesse aquela página vai ser reconhecida. E dentro do certificado também tem uma outra coisa muito importante da diferença entre as autoridades certificadoras, que é o tempo de leitura daquele certificado. Então, não é só por esse motivo, óbvio, mas quando você entra numa página demora para fazer o download. Uma das razões, e muito importante, é porque aquele certificado que você instalou ali, ele precisa ser verificado.
Se ele Perfeito. vem de uma autoridade certificadora, se é um autoassinado, você mesmo gerou aquele certificado. Porque gerar o certificado é muito simples. Muitas empresas têm uma AC interna. Entendi. Mas, se ele não tem o reconhecimento público, ele não vai adiantar muita coisa você sair dentro de casa. Como identidade crachá. Você tem o crachá, ele vale como identidade dentro da sua empresa. Mas se o guarda te parar na rua, aquilo não vale de nada. Sim. Essa é a diferença do certificado emitido por uma autoridade certificadora e emitido por uma AC interna da pessoa. Aí a gente tem os navegadores, a gente tem essas questões e a gente tem plataformas muito significativas, como por exemplo a Adobe. A Adobe tem um certificado que a gente chama de AATL, que é Lista de Certificados Confiados pela Adobe, que a Global Sign está nessa lista, ou seja, quando você assina um documento e você abre um documento através da Adobe, online ou offline, aquele vai ser reconhecido de maneira imediata e já vem aquela barrinha ali gigante Sim. de que você pode confiar naquelas assinaturas, que o documento está íntegro. Então, depende de do que eu tô falando. Perfeito. De que comunicação. Quem ali é a autoridade para validar. Só que aí o que acontece para a autoridade certificadora? Ela tem que ser aprovada por Deus e todo mundo. Sim, exatamente. Todo mundo tem que reconhecer aquilo como válido também. Exatamente, exatamente. E a auditoria é muito rigorosa em cima disso, porque eu tô falando de uma confiança pública, Sim. mundial. Uhum. Qualquer lugar que eu vá, aquele nome precisa ser aceito. Perfeito. Nossa, que perfeito. papo. Eu poderia ficar. Eu adoro falar de segurança. A gente poderia ficar aqui mais 4 horas. Eu aposto que o pessoal da assessoria ia ficar irritado com a gente. Mas a gente poderia ficar aqui mais 4 horas. Mas já fica o meu convite pra gente voltar a marcar um outro bate-papo. De Deixa eu verdade. só fazer uma pergunta. Mais 3, mano. Não. É que normalmente a gente não faz isso, mas acho que é tão importante que eu acho que é válido. Se o pessoal quiser conhecer a Global Sign, onde que eles buscam, como faz para ver o serviço de vocês? Claro, legal. Bem, a gente tem um site, né, Aham. globalsign.com, mas tem todo o conteúdo em português. Aham. Eu, em paralelo, só para conseguir conversar de uma maneira menos formal, eu abri um Instagram onde eu jogo conteúdo de uma... com menos tecniquez ali, Sim, sim. nessa função que eu te falei, que eu acho que é de extrema importância da gente se comunicar, a gente deixar as pessoas, olha, existe esse caminho, você consegue reconhecer que tá falando com alguém, Sim. né? Então, aí eu abri esse Instagram que tá só no meu nome, só pra gente poder falar sem o peso de estou representando a empresa. Com certeza. Não é com a certeza. porta-voz, é a pessoa. E aí a gente tem uma maneira mais fluida, que é luisadias.ti. Mas a gente tá no LinkedIn, a gente tá no Facebook, e vira e mexe num evento aqui, num podcast ali. Sensacional. A ideia é difundir, a gente precisa educar a nossa população contra a segurança da informação, ou seja, né, contra, né? A favor da segurança. Para que reconheça. A gente está num momento muito crítico. O número de ataques aumentou, assim, 700%. Nossa. As pessoas estão em casa, né? Estão vulneráveis, é isso aí. E a gente está falando em todos os quesitos. Até agora no Dia das Crianças, a gente ia lançar uma questão, eu comecei a escrever, porque é o seguinte, eu preciso educar também o meu filho a se proteger Sim. na internet. O meu filho ou o meu avô, Sim. seja quem for. Duas gerações que estão chegando aqui, tá chegando na internet e aqui tá chegando na vida, né? Isso aí. Sim. Então, não consegue se reconhecer ali. Mas como é que eu faço isso se eu não tenho esse conhecimento para mim? Isso acontece com E a gente frequência. tá falando de vulnerabilidades importantes, né? Segurança até mesmo de vida, Sim. né? Do que eu vou expor. As pegadas digitais, que é o que você tava falando do carro, Sim. a gente tem isso fortíssimo na internet. Demais. Se eu sigo uma pessoa numa rede social, nossa senhora, eu sei de tudo da família dela, eu sei até das pessoas que não estão ali. Exato. Exato. Então, se eu quero me proteger, eu vou ter que impedir também todo mundo que convive comigo de falar alguma Sim. coisa. Então, esse olhar
que é o que eu quero demais, a pegar essa questão da Global Sign para trazer para o brasileiro. E a gente já vive tanta insegurança no nosso mundo físico, mas no mundo digital a gente pode fazer um pouco diferente, porque aí tá na nossa mão, a gente não depende de outras questões que no mundo físico ficam mais Sim. pendentes, sem entrar em polêmicas, mas Sim. no mundo físico a gente precisa, no mundo digital tá na nossa mão, a gente só precisa aprender. Exato. E aí eu acho que é essa grande função que a gente tem. Além, é óbvio, de trazer as melhores soluções de mercado. Não pode perder a oportunidade, é isso aí. É isso aí. Maravilhoso, maravilhoso. Quero agradecer demais aqui nosso bate-papo. Demais. Foi muito gostoso. Espero que você volte na próxima temporada pra gente continuar essa conversa, trazer as atualizações. Vai ser um prazer. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês, pessoal.